Você provavelmente já escutou aquela frase: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Essa frase foi dita por Albert Einstein. E eu acho que estamos vivendo um mundo ideal, um ambiente perfeito para fazermos perguntas complexas. Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. A história dos seres humanos é baseada em perguntas. E essas perguntas, elas exigem algumas respostas, né? Eu acho que toda pergunta merece pelo menos uma resposta. E se nós formos pensar lá na época dos caçadores-coletores, nós tínhamos os nossos antepassados perguntando se aquela frutinha iria matá-los ou não. A grande dificuldade naquela época era que a comunicação provavelmente não existia. Não tinha uma escrita, você talvez não tinha uma comunicação. E se você tivesse acompanhado de um outro brother seu que soubesse que aquela frutinha não mata, você não morreria. Isso começou a evoluir, foi evoluindo e as perguntas sempre foram necessárias. E a informação em si, a construção da informação, sempre foi muito difícil. Desde quando começou a se escrever nas paredes, começou a se conversar, contar histórias, escrever livros, montar bibliotecas, sempre foi muito difícil organizar esses dados e deixá-los disponíveis para que a humanidade pudesse fazer acesso desse conhecimento. Tanto que existem registros, né? Existem inúmeros registros de livros que foram adulterados, bibliotecas como de Alexandria, que foi levada às ruínas, e você tem inúmeros fatos que mostram a destruição de dados e informação ao longo da história. Então, você buscar respostas sempre foi muito difícil, né? Principalmente por você não ter esse mundo hiperconectado que nós temos hoje. E é muito doido porque se você parar para pensar, nós estamos vivendo uma era complexa. E o porquê essa é a era complexa? Porque durante muitos anos o mundo veio se pautando em aço e concreto. Porque o mundo nos últimos anos, nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, eles fizeram parte desses últimos 100 anos de evolução onde nós conseguimos viabilizar todas essas tecnologias que existem atualmente. E essas tecnologias que foram desenvolvidas, elas vão em direção à pergunta, né? Elas vão juntas, né? Elas vão ao encontro de respostas. Por quê? Com as tecnologias desenvolvidas, foi possível armazenarmos muitos dados. E a combinação dessa massa de dados armazenada junto de um processamento e veio conectado por uma internet global nos possibilitou chegar no momento em que estamos. E o momento em que nós estamos é um momento aonde qualquer pergunta pode ser respondida. Talvez não na primeira etapa, mas talvez em pouquíssimas etapas. Dificilmente você vai entrar no Google e vai encontrar alguma pergunta que não tem nada, nenhum site, nenhum blog, nenhum maluco em algum lugar do mundo falando sobre esse assunto. Então nós precisamos entender que a humanidade veio durante muito tempo tentando responder algumas coisas e nós estamos no momento ideal para buscar qualquer resposta. E quem tem o domínio dos dados e quem tem o poder de conectar bases de dados é uma pessoa extremamente importante, seja para o seu ambiente acadêmico, seja para um ambiente profissional, seja para o seu ambiente pessoal. Você tem o poder de ser um ser totalmente relevante para o ambiente onde você está instalado. Ter essas respostas, ter o poder de buscar respostas nos bancos de dados e processar todo esse monte de informação que existe no universo pronta para ser encaixada para alguma pergunta é o grande diferencial do mundo em que nós estamos vivendo. Então, eu acho muito interessante nós pensarmos o quão difícil era para os nossos avós, para os nossos pais buscar uma informação, buscar um dado, entender se aquela simples
ação educacional de um filho ou que como você cozinha algum alimento era algo extremamente complicado. E nós temos acesso a qualquer tipo de informação em nossas mãos. Então, o resumo desse vídeo total aqui foi mais para você ter uma consciência de como a gente está vivendo num ambiente fértil para quem sabe perguntar. E principalmente para a pessoa que tem a independência de buscar as suas respostas em dados. Seja você conectando uma base de Facebook com ActiveCampaign, ou seja você tendo a perspicácia de fazer alguma consulta em nuvens, em banco de dados que são públicos e conseguir minerar esses dados de alguma maneira a ponto de até tirar uma ideia de negócio, enfim. Entenda o momento em que nós estamos vivendo, entenda que a era que nós estamos passando é uma era que o crescimento é exponencial. Logo a gente vai começar a trombar com coisas que são como a ideia de ter inteligências artificiais criando outras inteligências, singularidade, dados sendo registrados, privacidade sendo praticamente exterminada. E quem não tiver esse tato para entender como os dados funcionam nesse novo mundo, como você pode utilizar isso para monetizar, para sair na frente, para se proteger, você vai ficar atrás do nível das pessoas que vão começar a se destacar e já vem se destacando no mundo atual. Beleza? Então, fique de olhos abertos, saiba perguntar, saiba processar dados e comece a questionar o mundo. Aproveita nessa onda de informação, sobre chuva de informação que nós estamos vivendo e seja uma peneira, comece a entender aí como aproveitar essa chuva de dados que a gente vive todos os dias, beleza? Então, tamo junto, espero que esse vídeo coloque uma pulguinha atrás da sua orelha para começar a questionar o mundo em que nós estamos vivendo e comece a processar dados e entender sobre isso, que vai fazer total diferença na sua vida. Tamo junto, um abraço e até mais.